Oi, 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 pessoal. Boa noite, bem-vindos aqui à nossa live de terça-feira. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, a Pamela já tá chegando aí, já pediu para participar. Vou um assunto, gente, que é muito pertinente para a advocacia, né? E é extremamente desafiador. Não sei se já, deixa eu ver. Já entrou aqui a Pamela. Oi, Pamela, tudo bem? Opa, caiu a Pamela. Olha a Jéssica aqui me dizendo, linda, coraçãozinho. Ai, linda, coraçãozinho. Pois é, né, gente? Vocês sabem que eu não estou em sala de aula nas terças-feiras. Deixa eu ver. Pamela tá dizendo aqui, ó, você não tem pedido para participar. Eu acho que tem que me mandar aqui, de repente, o pedido. Aqui de novo. Boa. Tá, agora sim. Agora acho que vai dar certo. Que tinha caído antes. Agora sim, agora deu certo. Oi, boa Oi! noite. Tudo Tudo bom? bem, Pamela? Como é que tá? Tudo certo. É, tudo certo. Eu aqui, olha, vou te dizer que hoje tá uma correria desgraçada. Ah, E, pois é, e no meio de tudo isso, a gente ainda tem que ter posicionamento nas redes sociais. exatamente. Tem que fazer o online e o offline de se casarem no meio de tudo isso, né? No meio de tudo isso. Isso é uma coisa fácil? Não, não é. Aí tem, e eu quero te dizer o seguinte, ainda tem gente que olha pra mim e diz assim, ai, Ana Launde, mas é tão natural pra ti, tu abre a câmera, faz com toda naturalidade, é tão fácil. Gente, não é tão fácil assim. Mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu contextualizar, né? Deixa eu contextualizar a tua presença nas nossas lives de terça-feira. Então, como tu bem sabes, que a Pamela, agora deixa eu falar para vocês, a Pamela está cuidando das minhas redes. Eu já conheço a Pamela há muito tempo, ela foi inclusive, chega a ser minha aluna de sala de aula na Ritter, não. Não, não, não. Então, ela Mas trabalha, em ela eventos eu já participei várias vezes, né? sim, sim, sim. Me lembro lá do IBDFAN, né? Sim. Especialmente. Então, pessoal, para que vocês saibam, a Pamela, ela tem uma formação, né? Digamos, multidisciplinar, porque ela é formada em design gráfico, né? Então, formação em design gráfico e também em direito. E eu acompanho, assim, o trabalho, acompanhava o trabalho da Pamela à distância, porque ela atende a vários colegas meus da faculdade. Né? E esses tempos, uma amiga minha fez uma referência muito interessante ao trabalho dela. E vocês que me acompanham por aqui sabem que eu tenho uma presença digital muito também em razão dos preparatórios para a OAB, dos preparatórios para concurso, dos cursos online que eu ministro e também por conta da advocacia. E estar no digital, gente, não é tão única e exclusivamente, né? Fazer publicaçõezinhas de cards bonitinhos, né, Pamela? Não é única e exclusivamente fazer stories mais espontâneos. Tem toda uma questão de estratégia por trás. E que não adianta. Que nós, advogados, né? Nós não temos esse conhecimento. E é algo que depois eu vou dar a vez para a Pamela falar, para a Pamela, né, discorrer sobre o assunto, e aí depois eu vou falar um pouco das minhas dores, e aí eu acho que tu pode falar das dores dos teus clientes também, né, que estão nessa área, e que aqueles que já têm uma presença mais marcante, os outros que estão tentando se desafiar. E aí, Bruno, o que que tu me diz? Tu sabe com qual dor eu cheguei a te procurar, né? Sim. Tu sabe o que que eu te disse? O que que tu tem para dizer para esse pessoal que está começando agora, que está pegando a carteira da OAB, que quer procurar cliente, que quer estar no online? Bom, eu acho que a gente pode ir batendo um papo assim, o que que tu acha? Sim. Bom, primeiro, boa noite. Quero agradecer poder estar aqui hoje, dizer que eu estou muito feliz de a gente estar nesse espaço conversando sobre isso, sobre presença digital, poder estar debatendo isso contigo, depois de tantos anos que a gente se Sim, conhece, é poder estar verdade. aqui nesse espaço conversando sobre isso, alinhando o que a gente está falando hoje na prática, porque a gente tem falado isso na prática, eu e tu, no Uhum. teu perfil, mas também poder compartilhar então esse conhecimento com o pessoal aqui nas redes. Bom, como tu já me apresentou, meu nome é Pamela, eu sou designer gráfico, sou formada em Direito,
E gosto muito da intersecção entre os dois, né? E foi onde eu me apaixonei na faculdade, foi trabalhando com os dois ao mesmo tempo. Durante a pandemia, que teve esse crescimento do digital muito grande, foi quando eu fui fazer um MBA em marketing digital para entender estratégia, entender posicionamento digital de uma outra forma. E me apaixonei por esse meio que hoje eu trabalho e é onde eu me achei. E isso assim, me fez a pergunta, o que que eu diria hoje para o pessoal que está pegando a OAB hoje? Estar nas redes sociais não é mais uma opção. Isso mudou muito ao longo, né, dos anos, e principalmente com a pandemia a gente teve uma aceleração do digital que hoje faz com que todo profissional que queira, né, fazer prospecção de clientes, que queira vender mais os seus produtos, ele precisa estar nas redes sociais, né? Então a gente tem, eu vou dizer, mas tal escritório, bom, mas aí tem escritórios que tem tradição, que tem não sei o que, na indicação. A gente tá falando hoje, assim, comecei hoje, quero começar, é indispensável pensar em redes sociais. Isso porque a gente se relaciona através das redes sociais, a gente compra através das redes sociais, a gente indica através das redes sociais, tudo que a gente vive, a gente vê, a gente comenta é através das redes sociais. A gente faz Então, fofoca, né? A gente faz exatamente. fofoca nas redes sociais. A gente manda, a gente encaminha reels, a gente encaminha stories nas redes sociais. Inclusive, esse é o grande desafio das redes sociais e da presença digital. Porque quando a gente fala assim, não, então a gente vai entrar na rede social de forma profissional. Mas a rede social, ela não é profissional, ela também é pessoal. Então, quando a gente fala em presença digital, a gente tem esse caráter muito híbrido também da nossa presença aqui, em que a gente precisa sim, se posicionar de forma profissional, trazer aquilo que a gente tem de expertise, aquilo que a gente sabe de conhecimento, captação de clientes, mas a rede social, ela é justamente isso, uma rede social. Quando a gente posta lá a nossa publicação do nosso escritório, de algum conhecimento nosso, tu não está só disputando com o teu colega que também está postando algo na mesma área. Tu está disputando com a foto do cachorrinho da vizinha, com a tua prima, que a criança nasceu e o bebê é muito bonitinho, então engaja mais. Alguém de biquíni na praia, que aí engaja também muito mais. Uhum. Então, o que a gente está disputando ali de engajamento, de interação, é com coisas reais. Então, por isso, quando a gente fala em presença digital, e acho que a gente pode falar mais sobre isso, é muito esse caráter híbrido. Eu estar aqui presente das redes sociais, mas eu tenho que pensar dessas duas formas. Eu tenho que trazer aqui a minha autoridade, tenho que trazer aqui meu lado profissional, mas vai ser preciso eu trazer também o meu lado humano, o meu lado pessoal, para que as pessoas que estão vendo, que estão me acompanhando, elas se conectem de alguma forma comigo, que elas engajem ali comigo. A gente usa muito a palavra engajamento nas redes sociais, né? Que é provocar algum tipo de interação. Mas esse engajamento nada mais é do que uma conexão genuína que eu sinto com a pessoa. Eu engajo quando eu acho engraçado, quando eu acho bonito, quando eu acho legal, quando eu quero fazer uma fofoca, quando eu quero, né? Ou quando eu senti ciúme, engajei também. Acontece, né? Mas esse engajamento, ele vem de uma questão muito pessoal, né? Então, presença digital, ela é indispensável para qualquer pessoa que queira hoje, qualquer profissional que queira vender os seus serviços ou seus produtos. Então, eu preciso ter o meu perfil nas redes sociais. Eu preciso aparecer todo dia, preciso ser blogueiro. Não, não necessariamente precisa ser blogueiro. Tu pode achar um meio termo entre mostrar aquilo que é confortável da tua rotina e aquilo que é confortável da tua vida profissional, e também e ter constância nas redes sem ter que mostrar quando tu faz a unha, quando tu trocou de roupa, né? Não precisa fazer alguns reels apontando setinha, não precisa. Existem formas. Assim como existem formas também, acho uma coisa legal da gente conversar, de se posicionar estrategicamente em algumas redes. O Instagram não é a única rede social que a gente tem. A gente é uma das mais populares, onde as pessoas mais se posicionam. Mas a gente tem o LinkedIn, a gente tem o Threads agora, que é uma ferramenta só de texto. Principalmente LinkedIn profissional, quem trabalha com outros profissionais, se atua na área empresarial, se atua... O LinkedIn é espetacular. Às vezes a pessoa está aqui gastando uma energia gigante no Instagram e a energia dela podia estar lá no LinkedIn, produzindo um conteúdo de melhor forma. Podia estar lá no YouTube. Inclusive porque a maior plataforma hoje com o maior número de usuários é o YouTube, não é o Instagram. Então, assim,
Também vai de estratégia, da gente não pegar só aquilo que a gente vê pronto aqui no Instagram, enfim, Uhum. e pensar de forma estratégica. Aonde que é melhor eu me posicionar com o tempo que eu tenho. Ninguém aqui, acho que tu começou a live justamente falando sobre isso. Hoje foi um dia corrido para ti, muito cheio. Tu tem Uhum. pouco tempo. O tempo é o nosso maior ativo. Aonde eu vou depositar esse tempo, essa minha energia? Uhum. De forma estratégica, no lugar correto. Uhum. Então, não basta apenas assim, eu vou aparecer nas redes sociais, eu aparecer de qualquer jeito, eu aparecer no Instagram. Não. Para e pensa. Quando eu for aparecer, vai ser em qual rede social? Quando eu for produzir conteúdo, vai ser em qual lugar? Onde vai estar investido melhor os meus recursos? E aí, inclusive, eu vou fazer um link com aquilo que eu falei contigo lá sobre as hashtags. Eu tive uma conversa contigo sobre as hashtags. E aí, até deixar aqui o espaço aberto para quem estiver assistindo, quiser Sim. colocar alguma dúvida aqui, também pode deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Mas agora eu vou falar uma coisa técnica sobre hashtags. A gente estava conversando na semana passada sobre hashtags, eu fiz uma análise com a Luciana justamente sobre isso, e eu falei, quando a gente escreve hashtags, a gente não estava escrevendo hashtag para bonito. A gente está escrevendo porque a gente quer ser encontrado lá. Então, onde que eu quero ser encontrado? Eu quero ser encontrado em direito empresarial, eu quero ser encontrado... Então, quando eu escrevo ali, eu também tenho que ter uma estratégia envolvida, não posso botar hashtag feriado, né? Uhum. Porque eu vou estar sendo encontrado em lugares de feriado. Então, toda vez que a gente for se posicionar nas redes sociais, tem que ser de uma forma estratégica. Tudo que eu escrever tem que ser de uma forma estratégica, senão eu gastei o meu tempo, a minha energia, o meu conteúdo, o meu conhecimento em algo que não foi da melhor forma direcionado. Sabe, Pamela, tu falou isso, agora eu me lembrei de um comercial, de uma propaganda de TV de muito tempo atrás, em que o pai pedia alguma coisa para o filho comprar alguma coisa na padaria, sei lá, no supermercado, e ele colocava um bilhete na geladeira e botava assim: hashtag comprar, hashtag pão, hashtag, sei lá, açúcar. E era um deboche do uso das hashtags por uma geração que não estava familiarizado com este indexador. Eu posso dizer que é um indexador? É um Tá? indexador. Com esse indexador. E realmente, né, tu estava falando ali da questão da presença digital e das demais plataformas. Eu te confesso que quando eu contrato alguma assessoria, eu quero que a assessoria olhe para isso e me diga, Luciana, o tipo de conteúdo que é produzido, porque a gente já sabe, assim, por um conhecimento, digamos, de ouvir dizer. A gente já sabe que o conteúdo que é produzido para o Instagram não é o mesmo conteúdo que é produzido para o TikTok, que não é o mesmo conteúdo que é produzido para o LinkedIn, que não é o mesmo conteúdo que até então era produzido para o Twitter, que não é mais produzido agora, que é produzido para o Threads, né? Que a gente sabe que os alcances são diferentes, os objetivos são diferentes. Mas para um profissional que está querendo ter maior relevância, né, nesse mercado digital, administrar todas essas plataformas é algo difícil, tu não acha? É um desafio. É. É um desafio, inclusive, porque a gente tem hoje muitas plataformas diferentes e eu acho que, inclusive, o caso que aconteceu agora no X é um exemplo disso. Uma vez eu tinha uma mentora que falava sobre as redes sociais serem a nossa casa alugada. Então, a gente Uhum. vive as regras dos nossos, enfim, dos nossos senhores síndicos, etc. Locadores, Os né? locadores, cada Uhum. um, cada rede social ela vai ter a sua própria, suas próprias diretrizes, suas próprias regras, sua própria forma de, desde a gente se posicionar ali, ao que engaja, ao que pode, o que não pode. Então, aí a gente tem, hoje tinha uma rede social grande como o X, que infelizmente agora está suspenso, né? Não acabou, está suspenso. Por hora a gente não sabe se volta. Mas a gente tem essa instabilidade das redes e a gente tem essa diferença muito grande entre plataformas. Então, o jeito que eu posto e me posiciono aqui no Instagram é completamente diferente do lá no TikTok. Por quê? Porque são formatos diferentes, são públicos diferentes, são linguagens diferentes. Até mesmo dentro do Instagram, quando eu posto no feed, é completamente diferente quando eu posto no Reels. O Reels tem que ser dinâmico, tem que ser engraçado, tem que te chamar atenção, tem que ser um negócio cativante. No feed já pode ser algo mais sério, já pode ser algo mais vitrine, Uhum. né? Já pode, diferente lá dos stories, que eu preciso de algo que seja muito mais humano, que seja mais bastidor. Então, Uhum. todo lugar vai ter uma forma diferente, e aí é um grande desafio, e eu acredito que o maior desafio dos profissionais reais é conciliar o trabalho real, prazo do escritório, Uhum. aula que nem tu que tem que dar, Ah, um monte de coisa que tem que fazer,
com as redes sociais. Com postar a cada 2 horas nos stories, com postar no feed, com não sei o quê. Aí algumas pessoas vão ter assessoria, vão ter que aprovar e tal, mas outras vão ter que produzir o seu próprio conteúdo. Então, como é que no meio de tudo isso, o desafio de eu conseguir, de eu não ser mais um profissional que me preocupo somente com o meu trabalho offline. Eu preciso me preocupar com o meu trabalho offline e também com a minha presença digital. Né? Então, é um grande desafio, inclusive isso, pelas multiplataformas que a gente tem disponíveis para poder se colocar. Não, tu sabe que mais ainda, reconhecer esse tempo que a gente está dedicado à análise do conteúdo, à produção do conteúdo, né, a esse posicionamento como tempo de efetivo trabalho. Porque esses dias eu estava conversando com as gurias, eu disse, gurias, é que parece que isso não é trabalho, mas isso é É também. trabalho. Atividade que tem que estar inserida no dia a dia do nosso escritório, tal qual um prazo judicial. Entendeu? Exato. Então, eu tenho que fazer os prazos, eu tenho que dar uma olhada nas redes sociais, eu tenho que produzir um conteúdo para o meu site, eu tenho que produzir um conteúdo para o LinkedIn. E eu te confesso, tem coisas que eu não consigo fazer, porque eu acabo focando na principal rede em que eu estou. Né? Então, é por Sim. isso que é tão importante, assim, Pamela, que esse olhar venha da assessoria externa e diga, para isso aqui, tem que fazer aqui, né? Para nos apresentar umas demandas específicas e até para nos criar um roteiro, digamos assim. Né? Porque um advogado, se a gente parar para pensar, nós estamos muito acostumados em trabalhar em atendimento de prazos, que tem lá as notas de expedientes, que são publicadas no Diário Oficial, isso entra na nossa rotina, né? E com o marketing digital, a mesma coisa. Né? O marketing digital, a mesma coisa. Olha só, tem aqui, tá organizadinho, nós pensamos nesse tipo de conteúdo para vocês precisam produzir assim, assim, e aí a gente vai atendendo aquela demanda e ticando, assim, né? Baixando nas tarefas do dia a dia. Não, a organização ela é fundamental. Inclusive, assim, tendo ou não assessoria, né? Eu acredito que quando a gente está iniciando na carreira, a gente muitas vezes não consegue fazer o investimento, apesar de ser muito importante. Sim. Por quê? Porque não é um gasto à toa, não é nada. Por mais que vocês digam assim, mas eu não recebo clientes nas redes sociais. Eu já ouvi isso, não entra cliente pela rede social. Pode ser que tu nunca tenha percebido que entrou um cliente pela rede social, mas com certeza a percepção de valor do teu cliente mudou ao ver as tuas redes sociais. Uhum. Porque quando ele entra nas tuas redes sociais e não tem nada lá de forma profissional, só tem uma foto tua mal tirada no Réveillon com uns balõezinhos, ou alguma coisa muito aleatória, é diferente de quando ele entra num perfil bem estruturado, com postagens, com vídeos. Ele percebe diferente o valor. Então, tu consegue, inclusive, aumentar o ticket do que tu tá cobrando. Então, são vários aspectos que envolvem a presença digital. Ela é a captação, ela é a tua visibilidade, ela é a tua percepção de valor. Então, é muito importante que isso não seja visto como um acessório. Ela é fundamental para a tua rotina profissional. Uhum. A gente vai ter que fazer um planejamento de posts, a gente vai ter que fazer um planejamento estratégico de como vai aparecer, de qual rede social vai aparecer. Então, fazer este investimento em redes sociais é investir na sua carreira profissional, assim como a gente investe em cursos, assim como a gente investe em atualização, assim como a gente investe em software de gestão do escritório, da mesma forma, investir em marketing é fundamental. Concordo contigo em gênero, número e grau, embora eu tenha levado um certo tempo para introjectar essa ideia. Né? Quando eu digo um certo É porque não tempo, é algo natural, né? não É é. algo. É que sabe o que acontece, Pamela? A gente. Pô, eu sou uma advogada com uma trajetória muito sedimentada e com muitos anos de carreira. Então, dentro do meu período de advocacia, eu já passei por várias transições, né? Sim. Então, o direito, ele é vivo, né? Ele é a vida social, é o fato, né, que inspira toda aquela Sim. alteração da própria norma, mas o que a gente tem? A gente está passando por um momento de revolução tecnológica que está impactando muito seriamente as atividades profissionais, né? Então a gente viu a partir, se a gente parar para pensar, cara, eu sou do tempo do Orkut, eu utilizava bastante essa rede social do Orkut, né? Sim. Esses dias eu até vi algum post falando, ai, que saudade olha aqui, ó, olha aqui a Bárbara dizendo, ouvi dizer que quem ficar até o final vai ganhar uma consultoria grátis.
Eu acho que Olha, a gente pode fazer uma análise de perfil no final da Bárbara aqui, ó. sim. Fazer uma análise pública aqui agora, O já que que tu ela... acha, Bárbara? Só tem que autorizar, olha, LGPD, tá? Se tu É, se autorizar, a autorizar, gente faz uma análise de perfil se tu aqui, der de o teu forma didática. consentimento aqui, tu ficar até o final, né? Autorizando, ó, consinto a análise do perfil. Ela não tem, tu não tem perfil ainda aqui nas Ô, redes sociais? mulher. É. Então, o que, que eu ia te dizer? Pô, eu vi esses tempos um comentário dizendo assim, que saudade da época das comunidades do Orkut, né? E eu tinha uma comunidade lá, alunos da professora Luciana Ranaldi, lá no Orkut. Depois a gente fez aquela transição para o Facebook. Antes disso tinha o MSN, né? Tinha o Sim. MSN. Então, Que antes do inclusive sinto MSN, muita saudade daquele recurso que a gente vibrava chamava atenção, a né? tela, né? Olha Dava ali, aquela tremidinha na tela. o André Nunes dizendo boa noite a vocês, meninas. Eu também gostaria. Olha aí, acho que a gente pode sortear um pessoal no final que ficar até o final. E aí a gente vai pensando que como isso foi alterando a nossa forma de nos posicionar no mercado, como foi alterando a nossa forma de nos comunicarmos com um público externo, né? E até mesmo com os próprios operadores do Poder Judiciário. Porque, querendo ou não, os juízes que nós fazemos audiências também estão nas redes sociais. Os promotores também estão nas redes sociais. Os nossos colegas, os defensores públicos, os servidores do judiciário também estão nas redes E sociais. de Né? olho no que a gente está fazendo, inclusive. Exatamente, de olho no que a gente está fazendo, né? Então é muito complexo. Se parar para pensar assim, ó, Pamela, quando eu abri meu escritório sozinha, tá? Eu me formei em 97, início de 97, assim, março de 97, porque teve uma greve na faculdade. Até 2003, quando eu abri meu escritório sozinha, eu publicava no jornal de grande circulação um cartão, assim, a foto do cartão, tá? Olha só o que era. Tu tinha que publicar no jornal, lá nos classificados. Tu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para Tinha aquele um. jornalzinho de bairro que a gente colocava os Sim, cartõezinhos também, né? sim, sim. Ou então, assim, eu abri meu escritório numa cidade do interior, em Santa Maria, tinha aquelas revistas. Esses dias eu estava até num lugar e peguei uma revista aqui de Porto Alegre. Sabe aquelas revistas, assim, que tem as personalidades da cidade, Sim, tá? Que sim. fazem um artigo, né? Então, tinha que fazer basicamente isso, que era o jeito de ser conhecido. Eu conto para os alunos que que meu ingresso na docência foi para criar autoridade, né? Eu tive. Não era assim, eu me achava professora, eu me achava vocacionada para o exercício da docência. Eu estava preocupada em ter autoridade e trazer cliente para dentro do meu escritório. Então, hoje a gente tem um cenário completamente distinto. Eu tenho alunos da faculdade lá de Santa Maria que são proprietários de grandes plataformas jurídicas e que ganham muito dinheiro. E que lá atrás, né, já tinham essa visão que eu não tive naquele determinado momento, porque eu estava numa outra lógica de trabalho, que era uma lógica mais analógica, digamos assim. Né? Sim. Mas isso justamente é a transição que a gente vem passando ao longo dos anos, do comportamento do consumidor, do comportamento do marketing. No marketing, gosta muito de falar de Kotler, né, que é um autor, que tem aí marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e aí a gente foi indo em marcos, né, em marcos de como as pessoas se comportavam e de como elas... E se a gente parar para pensar hoje, e isso tem no último livro do Kotler, que é o 5.0, que fala sobre inteligência artificial, a gente tem um dos maiores desafios que a gente já teve até hoje, porque a gente tem dentro do mercado de trabalho cerca de 4 gerações distintas, de 4 a 5 gerações distintas. Algumas que entraram no mercado de trabalho e agora já estão saindo do mercado de trabalho e agora se familiarizando com a internet, outras que conheceram a internet no mercado de trabalho e outras que vêm nativas da internet. Então a gente vê também as crianças hoje em dia, elas pegam um telefone, pegam um celular. A minha filha tem 5 anos. Ela grava vídeo com uma naturalidade, uma facilidade que eu apanhei para fazer. Hoje não é natural, assim como a gente diz assim, parece ser tão natural. Isso é exercício, é prática, é técnica, é insistência. Tu vai gravando, vai gravando, vai gravando, até que um dia isso se torna mais natural para ti. Mas para nova geração isso é muito mais natural. Sim. Agora, para a geração que veio antes de mim,
já é. A minha mãe, por exemplo, hoje estava comigo, nossa, como eu queria ter facilidade para gravar vídeos. Porque para ela não é natural. Ela conheceu a internet no mercado de trabalho. Eu conheci a internet ainda na escola. Então hoje a gente tem um desafio muito grande de conviver pessoas com gerações muito distintas, porque essa aceleração do digital ela aconteceu nos últimos anos Sim. de uma forma assim muito rápida. E, inclusive a pandemia trouxe isso de uma forma muito mais acelerada. Uhum. Então, quem não vendia na internet teve que vender durante a pandemia, teve que aprender a botar sua loja virtual, teve que aprender a se posicionar na internet. Foi aí que a gente teve os maiores players também de vendas de cursos online. Quem virou mentor, quem fez infoproduto, fez durante esse período da pandemia também, porque ele nos trouxe, ele acelerou uma digitalização que a gente tinha de um comportamento. E hoje a gente tem isso ainda, inclusive, mais acelerado com a inteligência artificial entrando para acelerar muitos processos. Então, é claro que a gente tem um debate sobre a inteligência artificial, né, de quão bom é usar ou não, mas a verdade é que ela é uma ferramenta muito importante para a gente ter hoje para acelerar processos. Hoje eu Sim. consigo lá, com o chat GPT, com outros recursos, eu consigo não, e aí vejam bem, eu não sou a favor de que tu vá lá e peça uma coisa pronta. Mas com o conhecimento que eu tenho, colocar lá e ele ampliar meu conhecimento para dizer assim, olha só, eu tenho tal conteúdo, me ajuda nesse conteúdo aqui destrinchar 5 postagens de forma Uhum. estratégica. Então tu Uhum. tem ainda, inclusive, recursos tecnológicos para ampliar a tua produtividade. Então, cada vez mais a gente tem a tecnologia ajudando e tudo isso faz com que a gente tenha que se adaptar muito rápido. Uhum. Porque a inteligência artificial também não é natural para mim, já é algo, Uhum. né, muito recente. Então, a gente vive um desafio muito grande de conseguir, neste meio tecnológico, se adaptar a todas as ferramentas, a todas as tecnologias, estar presente em todos os lugares. E a presença digital, ela é, assim, fundamental e a gente precisa pensar nela, assim, de forma cotidiana, de que é algo que eu preciso fazer, eu preciso estar aqui, eu preciso me posicionar aqui de alguma forma, né? Uhum. Porque só assim que eu vou conseguir vender, vou ser profissional, vou. E aí, justamente isso disse, a minha estratégia antes era ser professora para aumentar a visibilidade. Muitas estratégias aqui são vender mentoria ou ser mentorista para, inclusive, aumentar a sua autoridade, conseguir fazer maior captação de clientes, porque quanto mais eu me mostro autoridade em determinado assunto, mais eu consigo fazer a captação de Uhum. clientes, né? E eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque para pensar que antes a gente precisava fazer esses anúncios numa revista ou até mesmo na TV. Quanto que custava um anúncio em TV? Sim. Muito caro, muito caro. Sim. E ainda, inclusive, a gente fazia um anúncio na TV, um outdoor, ele não era segmentado. Eu fazia para todo mundo. Assistir na Uhum. TV, todo mundo ia assistir. Hoje em dia eu consigo colocar um anúncio aqui na internet e dizer, eu quero que pessoas de 18 a 30 anos, mulheres, nascidas em tal e tal lugar, vejam esse anúncio. É. Num valor muito mais em conta. Então, ela é, inclusive, muito mais democrática. Então, Isso. utilizar as redes sociais de forma estratégica, entender as redes sociais, é fundamental, porque a gente consegue fazer hoje anúncios, consegue fazer captação de clientes de uma forma muito mais barata, digamos assim, do que Uhum. anteriormente. Não, esses dias eu conversava isso com meu marido e a gente estava discutindo assim um pouco as questões que envolvem a liberdade de expressão, a polarização, né? A gente percebe muitas vezes, se faz uma postagem que é um pouco mais polêmica, alguns comentários que são desconectados daquela postagem, porque isso também fica submetido àquele que quer se posicionar no digital, né? Sim, Tem que saber que não serão só palminhas, coraçõezinhos, né? Especialmente quando a gente exprime uma opinião. E eu estava conversando com o Felipe, eu disse, Felipe, mas tem uma circunstância, né, que querendo ou não, ela democratizou. As pessoas agora que de repente não tinham luzes, a gente falava do Casé TV e do alcance que o Casé TV teve nas Olimpíadas. Né? sim. E, cara, é uma coisa que há um tempo atrás jamais seria Sim, possível por uma ele comprou o direito que uma TV aberta pessoa. compraria para poder transmitir as Olimpíadas, né? Isso Agora, é surreal. Agora, de outro lado, tu pensa o seguinte: por que, que os grandes influenciadores aceitam participar de um Big Brother? Ele também falava isso. Ele disse assim, por que, que uma pessoa que já tem uma carreira consolidada vai ali para dentro disso? Porque ela precisa de capital digital. Porque as pessoas não estão ali pelo prêmio, elas estão ali por números de seguidores. Né? É uma coisa muito louca a gente analisar essas circunstâncias e como é que isso afeta
a profissão do advogado, especialmente o pessoal que está começando agora, né? E assim, tu tem um espaço, tu tem um telefone, tu tem uma câmera, coloca um ring light, né? E tu consegues fazer captação de clientela, tu consegue prosperar de uma forma muito mais simples do que na minha época, lá no início, se prosperaria, né? Mas eu acho que isso coloca a gente num desafio também, num debate, que muitas vezes eu vejo também as pessoas focando muito no digital e esquecendo do restante. E eu acho que quando fala isso do reality show é um exemplo muito bacana disso. Porque, na verdade, o que a gente sempre tem que pensar, na verdade, é no marketing 360. Estar presente nas redes sociais não muda o fato de que tu ainda precisa de indicação, que tu ainda precisa de boca a boca. Não muda o fato de que tu precisa ter o teu cartão físico. Não muda o fato de que, por exemplo, por que o influenciador vai lá e aceita o Big Brother? Porque ele não é conhecido na mídia tradicional. Tem pessoas que ainda não conhecem ele, então ele vai migrar lá pra TV, porque, assim, vai ter gente que vai ser muito conhecida na internet, mas na imprensa tradicional nunca apareceu. Nunca teve uma notícia vinculada num canal importante, nunca apareceu num canal de notícia importante. E ele vai querer fazer isso também para poder existir em outro espaço. Então, eu também vejo que a gente. E aqui é o lugar mais democrático e, digamos assim, fácil de entrar primeiro. Então, quando eu não tenho nenhum recurso, aqui eu tenho à disposição com o meu celular abrindo a câmera, podendo fazer a minha divulgação, podendo estar presente. Mas eu sempre tenho que pensar nisso. Não, depois eu vou investir no tráfego, depois eu vou investir em tal coisa, vou fazer um material físico, vou fazer tal coisa. Porque é importante também pensar nas outras formas e não apostar tudo somente em um lugar, Uhum. né? Porque tu precisa também não ser só uma pessoa que existe somente no digital. E Sim. isso acontece muito também, muito. Tu vê Uhum. pessoas aqui que são gigantes no digital e profissionalmente elas não são praticamente nada. Uhum. Mas elas são gigantes aqui. Mas no offline elas quase não existem. E tem bastante crítica em relação a isso, Exato. né? Tem bastante crítica de pessoas que eu estava vendo assim algum movimento que falava algo do gênero, são milionários em vender cursos de algo que nunca praticaram, né? Alguma coisa mais ou menos nessa linha. E tu falou agora das pessoas que não são conhecidas na mídia tradicional. Eu, por exemplo, eu não sabia quem era a Vanessa Lopes. Eu não tinha nem noção. Até um dia que ela pegou e disse assim, não, eu tenho 40 milhões de seguidores. Eu disse, mas como? Quem é essa pessoa? Mas a gente sabia Sabe? quem era Vanessa Camargo no Pra Big ganhar Brother. caro! A gente sabia. Sabe quem era a Vanessa Camargo, exatamente. Né? Porque são coisas diferentes, né? São ambientes diferentes, são lugares diferentes, e por isso a importância. E isso a gente fala em tudo na vida, quando é importante a interdisciplinariedade nos lugares. Então, sempre pensar fora da caixinha e pensando em conexões é sempre muito importante, né? Então, pensar em outras plataformas, pensar de outras formas. E aí, agora eu me lembrei que eu pulei um assunto que era justamente sobre a exposição nas redes, que eu acho que é legal a gente conversar, Sim. que Uhum. é sobre o famoso quando tanto a gente tem o hype aqui, que é quando a gente acerta e aí a gente consegue viralizar e vai bem, mas quando a gente tem o hate. E acho que isso é muito legal da gente conversar, porque quando a gente fala assim, tem que ter presença digital, tem que ter presença digital, a gente tem que estar ciente de que isso pode acontecer. De que isso pode acontecer, de que tu vai levar muitas vezes, assim como tu pode levar muitos elogios, como isso aqui pode ser uma ferramenta muito importante, tem que ter cuidado para as redes sociais não serem um lugar de adoecimento, de tristeza. Tu tem que entrar aqui ciente de que são plataformas livres, de que muitas vezes a gente vai fazer um posicionamento que talvez não agrade todo mundo, e aí vai ter uma enxurrada de talvez comentários, algumas coisas. A gente já passou por grandes cancelamentos na internet, de grandes coisas. A gente comentou isso semana passada, né, que teve Uhum. um caso em específico sobre a OAB. Uhum. Então, eu acredito que, assim, quando a gente pensa assim, eu vou ir para as redes sociais, a gente tem que estar ciente disso, inclusive com uma certa leveza sobre. Se acontecer, tá tudo bem. Uhum. A gente consegue, né? Enfim, se for preciso retratar, vai retratar. Se for preciso o tempo passar, o tempo vai passar. E aí é igual tudo na vida, né? O tempo cura e algumas coisas a gente consegue reverter. E é só a gente parar para pensar em grandes cancelamentos na internet, de pessoas que foram canceladas. E se tu olha hoje elas recuperaram de alguma forma, né? A Boca A Rosa é gente. uma, né? Exatamente. Ela foi pro Big Brother para aumentar a visibilidade dela e foi cancelada no Big Brother. Uhum. Mas hoje vende, enfim, milhões. Inclusive, no último lançamento dela deu errado de novo, passou por um Uhum. novo cancelamento e de novo se reconstrói.
Tem um outro exemplo também famoso nesse meio digital, que é a Betina, que ela é uma copywriter bem famosa, Hum. que ela, há anos atrás, ela passou por aquele cancelamento do Oi, eu sou a Betina e tenho 1 milhão de Sim, sim. patrimônio acumulado. Aham. Ela foi muito cancelada na internet. Hoje ela vende milhões com cursos falando sobre copywriter e como ela conseguiu se reposicionar na internet. Uhum. Então, A Gabriela cancelamentos Pugliese eles também, né? A Gabriela Pugliese, que foi cancelada na na época da pandemia, pandemia. é. Mas E tu sabe que isso, Pamela, que tu tá falando é muito importante, porque essa é uma preocupação minha, assim, basicamente. Porque eu sou uma pessoa muito espontânea e de vez em quando sem filtro para falar algumas coisas. sim, E quando eu saí da sala de aula, digamos assim, física, e eu fui para a sala de aula do online, eu tive que tomar alguns cuidados. Tá? E um dos cuidados foi justamente esse, porque eu sou uma pessoa muito sarcástica e muito irônica. E uma coisa é a ironia e o sarcasmo, que é compreendido quando tu está numa sala de aula física e que a tua própria linguagem não verbal comunica esse teu sarcasmo e a tua ironia. sim. Outra coisa é isso numa tela, né? Que pode ser E outra facilmente. coisa ainda, inclusive, é isso numa tela em apenas 2 segundos. É, Somente naquela frase. sim. Fora totalmente do contexto. Que pode ser exatamente, pode ser totalmente descontextualizado. Aquele meme que aparece meu eu fazendo assim, eu tava debochando do meu marido. Porque eu disse assim, cara, eu pergunto uma coisa para ele me responde outra. E eu fico de outra volta confuso. Se pegou só um extrato, né, daquilo para tentar fazer, para fazer um meme. Só que é algo que a gente precisa pensar. E isso quer dizer, isso traz desafio para os professores, traz desafio para os advogados, porque tu tens que entender que é uma linguagem aqui, é uma linguagem diferente. Né? Tu vai ter que te reeducar. Tem algumas questões que não fazem mais tanto sentido, né? Tem algumas brincadeiras que estão numa época que hoje, tá? A gente não é mais bem Eu visto. vi uma entrevista, acho que foi da Ivete Sangalo. Imagina, Ivete Sangalo é um nome conhecido, mídia tradicional e por todo mundo. E ela comentava justamente isso, porque imagina, ela passa, né? A fama dela é de antes das redes sociais. E ela falava que antes ela podia fazer brincadeiras em shows que hoje ela não faz mais. Ela diz assim, tá cheio de câmera me apontando, tem coisas que eu não posso mais falar, não posso mais brincar, porque senão vai ser poucos segundos que vão viralizar e vai ficar fora do contexto. Então ela parou também de fazer brincadeiras em shows justamente por causa disso. Sim, por causa daquela coisa do e aí, papai? Né? Uhum. Eu vi a entrevista dela explicando o que o aí, papai gerou na vida do marido. Né? E a enxurrada que foi. Então a gente não tem assim uma. Por mais que eu esteja aqui e que tenha um número X de seguidores, ou que tenha uma visibilidade por causa da prova da AB, né? E que tenha assim um alcance razoável de vídeos, a gente não consegue imaginar isso numa escala assim estratosférica, né? Então, realmente, acho que são assuntos muito pertinentes que tu trazes, e especialmente essa questão que envolve os escritórios de advocacia. Porque hoje eu não consigo ver. Eu te digo, Pamela, eu cheguei a pensar num determinado momento que escritórios, como a gente sabe que já acontece, que escritórios maiores, eles têm incorporado já um departamento de marketing. Sim. Tá? Tem um departamento pessoal, departamento financeiro e tu tem que ter um departamento de marketing interno, né? Sim. De uma grande banca de advocacia. Porque, cara, a gente vê que o TikTok e o Instagram ele está superando, por vezes, o Google como um buscador. Exato. Eu queria até que tu falasse um pouquinho sobre isso para o pessoal, assim, entender o que isso quer dizer. É, porque quando a gente fala em muitas plataformas, quando a gente tem o Google, a gente tem um público que está procurando por algo, né? Então eu vou lá e procuro. Claro que é importante a gente estar lá também, ter o nosso perfil e tudo mais. Mas hoje tem crescido muito a busca nas redes sociais, porque eu não vou entrar quando eu entro lá no Google, eu entro num site que a empresa montou. Ali bonito, robusto, escrito bem com palavras bonitas, com o escritório dizendo o que ele queria dizer. Mas quando eu entro na rede social, eu vejo os comentários das pessoas, eu vejo quando eu vou comprar um lanche, alguma coisa, eu vejo as fotos, eu vejo o que outra pessoa postou, eu vejo como que alguém falou sobre aquilo. Quando eu vejo alguém indicando nas redes sociais, eu vejo uma pessoa real falando sobre outra coisa.
Então, como as pessoas buscam a conexão cada vez mais, ao invés de eu buscar lá no Google, lá no buscador, alguma coisa, eu vou buscar na rede social. Porque na rede social eu tenho a prova social, eu tenho aquilo de uma forma mais tangível, tangível exposta, digamos assim, né? Então eu não tenho mais só aquilo que eu vi que a empresa quer postar, mas aquilo que outras pessoas também falaram sobre, outras pessoas marcaram, enfim. E justamente por isso, por cada vez mais as pessoas estarem dentro da plataforma e a própria plataforma querer que as pessoas estejam mais, ou seja, não é à toa que o Instagram cada vez coloca mais recursos dentro da plataforma. A gente consegue fazer praticamente tudo, e aí entra shopping, enfim, entra diversos recursos dentro da plataforma para quê? Para aumentar o tempo de uso da pessoa dentro da própria plataforma. Então, cada vez tem mais recursos e cada vez mais eu utilizo ela dessa forma. Então, é tão importante quanto hoje ter o site é justamente isso, é estar nas redes sociais, estar bem posicionado, porque as pessoas vão procurar muitas vezes muito mais o teu perfil nas redes sociais do que o teu site. Não que não tenha que ter o site, tem que ter, mas que tu tenha que estar posicionado nas redes E me sociais. diz uma coisa, Pamela, sobre os stories, tá? Porque a gente vai vendo que alguns stories acabam engajando mais, outros engajam menos. Eu até tenho visto assim que quanto menos stories eu publico, mais engajamento nos stories eu tenho, tá? Então assim, quando eu publico 2 stories, eu tenho lá 2.000 views, 3.000 views, eu vou publicando na sequência e eles vão caindo, né? Mas tu sabe que tu disse, as pessoas entram para ela ver a vida real. Tu acredita que uma vez, assim, um stories que teve, sei lá, eu tive acho que uns 8.000 views no meu stories, fui eu correndo. Eu tava correndo na Zona Sul e tinha uma galinha da Angola na minha frente, eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo correndo, dizendo assim, olha lá a amiga correndo junto comigo e tal. Esse vídeo da galinha da Angola foi uma coisa assim, não é possível. Não é possível. Era uma besteira, tu entendesse? Tá? Uhum. Era eu filmando a galinha da Angola correndo na minha frente, aquilo foi um monte, era um monte de reação, um monte de gente rindo e tal. Qual é o segredo, assim, para um alcance maior? Acho que isso pode ficar uma dica aqui pro pessoal antes da gente terminar a nossa Eu live. até comentei sobre isso hoje nos meus próprios stories, né? E eu tenho conversado contigo também sobre essa parte estratégica dos stories que a gente tem que ter. Porque, na verdade, ela é um revezamento. É óbvio que quando eu falo sobre alguma coisa técnica, as pessoas não acham tão legal, tão engraçado, elas podem prestar atenção. E eu quero que elas prestem atenção porque é o meu lado profissional. Mas é muito mais difícil de se engajar. É muito mais fácil engajar qualquer besteira Uhum. que eu poste. Eu, por exemplo, sempre o que mais engaja é quando eu posto uma bobeira. Semana passada, a coisa que mais engajou no meu perfil foi porque eu troquei a minha torneira sozinha. Uhum. Eu passei um perrengue trocando a minha torneira sozinha. Não foi as dicas de stories que eu dei, as dicas de marketing que eu dei. Foi eu trocar a torneira sozinha. O que isso significa? Que eu só tenho que postar coisas que sejam pessoais minhas, que seja uma galinha correndo, que seja uma troca de torneira? Não. Significa que eu vou postar isto, vou dividir algumas coisas que sejam mais descontraídas, mais leves, engraçadas, para que quando eu for falar sobre alguma coisa profissional, as pessoas estejam ali assistindo, que elas estejam presentes. Então a gente reveza a estratégia ao longo do dia, então a gente vai postar coisas pessoais, vai misturar com uma coisa profissional, vai colocar como é que eu aumento a visualização dos meus stories, fazendo aquilo ser engajável. Então, se eu posto um stories que é engraçado, ele vai muito melhor do que eu postar 10 profissionais. Uhum. Mas se eu postar 5 pessoais e 5 profissionais, sendo que os pessoais vão ter enquetes, os profissionais vão ter enquetes, elementos na tela clicáveis, que eles vão ser interativos, eu vou conseguir puxar aquela visualização maior para também as minhas postagens profissionais. Então, por isso que é muito importante a estratégia. Então, eu revezar, eu colocar enquetes, hoje eu falei sobre isso. Ah, eu quero abrir uma caixinha para fazer perguntas, quero que as pessoas me perguntem para ajudar conteúdo. Aí a pessoa vai lá e bota no fundo, bota uma caixinha, respondam aqui. Aí ninguém responde. Por que ninguém responde? Porque todo mundo tá assistindo os stories, ninguém tem tempo para começar. Ninguém tem tempo para digitar alguma coisa. A pessoa tá assistindo stories pulando, tá indo pro Uhum. próximo. Sim, é Como é que eu verdade. faço a minha audiência que está pulando os stories parar? Com alguma coisa legal. Postei uma coisa legal, postei uma coisa divertida, postei uma enquete, sim ou não? Amarelo ou Uhum. branco? Isso ou aquilo? Aí tu clica, porque é simples, é fácil de eu apertar, né? Uhum. Então, parei. Quando eu parei e cliquei, o próximo, eu vou me sentir também propensa a clicar. Então, quando eu vou fazer uma caixinha, por exemplo, essa é uma dica muito legal. Quero fazer uma caixinha de perguntas para que as pessoas me perguntem coisas profissionais. Começa com 2 ou 3 enquetes muito simples, de sim ou não,
de alguma coisa assim, faz a tua audiência parar. Tu precisa fazer ela parar. E aí ela vai parar com a tua troca da torneira, com a galinha, com uma enquete, com alguma coisa assim, para quê? Para que quando tu for puxar o assunto profissional, a pessoa vai estar ali prestando atenção. Então, na verdade, tudo é uma questão de estratégia, de utilizar a rede social de forma estratégica. Não se desesperar também com números quando a gente vê. A rede social muitas vezes é montanha-russa, é uma loteria. Tem horas que o engajamento da gente está lá em cima. E tem horas que de propósito, gente, de propósito da própria plataforma, a gente caiu o engajamento. Por quê? Porque a gente fica nervoso, vai lá e joga dinheiro no tráfego, né? Ou tenta uma outra. É de propósito muitas vezes que o nosso engajamento vai cair, que o nosso número vai oscilar. E tudo bem. Acho que a maior dica que eu posso dar hoje para vocês é: façam tudo com constância e estratégia. Se eu tenho constância e estratégia, pode ser que num dia meus stories não vão ir tão bem, mas no próximo ele vai ir. No próximo eu vou ter uma estratégia diferente que vai ir melhor, que vai engajar melhor. O importante é, tem uma estratégia macro, tem um objetivo macro e eu vou ter constância. E aí vou aceitar que muitas vezes a gente tem mais visualizações, às vezes a gente tem menos, e que a gente está buscando, num médio e longo prazo, um objetivo maior, seja profissional, seja na própria rede social mesmo, né? Porque tem gente que quer utilizar a rede social para crescer na rede social. Pô, eu quero ter mais seguidores, eu quero crescer aqui mesmo, né? Então é um objetivo justo também. Que nem sempre a gente vai encontrar a galinha da Angola correndo pela rua. E Nenhuma não dá para torneira. trocar, exato, não dá para trocar a torneira toda semana também. Mas então eu acho que, Pamela, vai excelente a nossa live. E tu falaste muito, a palavra que mais pipocou aqui na nossa live foi o seguinte: estratégia, estratégia, estratégia. E é basicamente o que eu falo, gente, quando eu falo em advocacia extrajudicial, quando eu falo em negociação, é estratégia. A gente tem que ser estratégico em várias áreas da nossa vida, para entender que a nossa energia não tem que estar dispersada com algo que não vai nos gerar retorno. Então, quando eu estive conversando com a Pamela, essa sempre foi a minha preocupação, né? A minha preocupação era no seguinte sentido: eu tenho muitos projetos, eu sou uma pessoa multitarefas, eu estou em várias frentes e eu preciso ser sempre mais estratégica. Agora a gente vai testar, vamos ver aí, vocês vão nos dizer o que vocês acham, se vai dar certo, se não vai dar certo. Tá? Já vão dando feedback, né, de Isso. estratégia, mas estamos aplicando mais estratégia aqui. E fica o convite para vocês também, quando do meu perfil, eu dou bastante dicas todos os dias, quase alguma dica ou outra sobre marketing digital. Uhum. E acho que a gente encerra a nossa live e eu compartilho em collab contigo isso aí, Pamela. Isso, Então tá. perfeitamente. Muito obrigada por assim abrir essa nossa semana de mudanças. Tu vê tantas mudanças acontecendo que eu até sonhei que o Felipe estava cortando meus cabelos e eu estava ficando igual o Chitãozinho Chororó. Eu fiquei tão impactada com o meu sonho que eu fui pesquisar, guria. Eu fui pesquisar, tá? O que isso quer dizer? Dizia lá, grandes mudanças. Talvez você esteja com medo. Aí tinha, se o companheiro corta os seus cabelos, né? Eu disse, meu Meu Deus, Deus, né? tinha até isso, assim, nas descrições. Tinha lá no significado dos sonhos. Muita gente diz, isso não quer dizer absolutamente nada. Se corta meus cabelos. Não, mas não pode, era um sonho que eu disse assim, por que eu tô deixando ele cortar meus cabelos? Olha o Felipe Ah, eu dizendo, acho não que tu cortei, devia ter mas tô medo, aqui. inclusive. Ele falou, mas Não estou cortou, mas aqui. tá aqui. Aí ele até brincou que ele era o Zohan, o agente bom de corte. Eu disse, Felipe, esse filme mostra que nós somos mais velhos e que a gente tem um gosto duvidoso para comédia, tá? Mas, né? Não, mas quando eu vi os stories também, eu lembrei do Edward Mãos de É, Tesoura, sabe? Também denunciou a minha mas esse é idade mais, na ó, hora. esse é mais antigo ainda. É, Tá, Pamela? Doutor Felipe, vamos lá que eu tô te esperando também. Já aproveita e né, me busca aqui. sai dos stories e vem me pegar. Beijo, Pamela. Tava Beijo, ótima a nossa live. Vou gente. encerrar Obrigada por aqui. tudo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.